Vamos para a palavra de Deus, rapidinho, vamos lá. Eu li o texto para vocês de João capítulo número 5. Dias atrás eu preguei sobre a cura do paralítico do tanque de Betesda. Jesus aqui no capítulo de número 5, ele faz o seu terceiro milagre no seu ministério, no evangelho de João. E João escreve no seu evangelho dizendo o seguinte, que estes 7 sinais são suficientes para que os homens, ao conhecê-los, eles creiam em Jesus Cristo como Filho de Deus. João 20, 31 está escrito isso. Se você tiver conhecimento desses 7 sinais que estão no evangelho de João, porque até a cruz são 7, depois da cruz tem um outro sinal, que é o 8º, mas até a cruz são 7. Se você tomar ciência, se você tomar conhecimento desses 7 milagres, que são 7 sinais que estão no evangelho de João, eles são suficientes para a pessoa acreditar em Jesus Cristo como Filho de Deus. E crendo nele, você vai ter vida em seu nome. Você vai ter vida espiritual para você. Tá? Diz o texto da palavra de Deus. Jesus curou esse homem. Aqui, irmãos, quando Jesus curou esse homem, ele mexeu num vespeiro. Ele mexeu com a religião. Por quê? Quando você lê na palavra de Deus, existem os milagres que é feito no norte, na Galileia, e existem os milagres que são feitos no sul. No sul é onde estava o templo de Israel, onde estava a religião judaica, onde estavam os líderes da religião, onde estavam os sacerdotes, estavam os grupos religiosos que haviam em Israel, estavam aqui no sul. O templo ficava aqui. Todo judeu, no mínimo 3 festas, 3 vezes ao ano, eles saíam da sua cidade do norte, eles vinham da região norte e eles vinham para o sul comemorar as festas judaicas no templo, porque todas as festas eram feitas no templo. Então os judeus vinham numa procissão, vinham numa caravana, vinha para comemorar as festas judaicas, aqui em Israel, em Jerusalém. E os judeus vinham lá, porque a religião estava centralizada aqui. Jesus, quando cura esse homem, os 2 primeiros milagres que Jesus fez, ele fez no norte, ele fez em Caná da Galileia. Mas o terceiro milagre, ele faz aqui em Jerusalém. E quando ele faz esse milagre, ele mexe com esse vespeiro, que é a religião dos judeus. Ele vai mexer com a religião, porque ele cura esse homem que era paralítico há 38 anos. E cria um ódio dos judeus contra a pessoa de Jesus. E eles começam a arquitetar um plano para matar Jesus. Ele faz o bem para as pessoas, ele faz o bem para esse homem, ele livra esse homem de uma enfermidade que ele tinha há 38 anos. Não é que ele tinha 38 anos de idade. Ele estava com essa enfermidade há 38 anos. E ele é curado dessa enfermidade. É um homem, é um milagre aqui da graça, que manifesta a graça de Deus, porque era um homem impossibilitado, era um homem que não tinha condições nenhuma, era um homem que não tinha ninguém por ele, era um homem que ele via os outros chegarem na sua frente, ele nunca chegava na frente, quando a água era agitada, ele nunca ia conseguir chegar. Parece o Rubinho Barrichello, né? Corria, nunca chegava em primeiro. Vocês lembram disso? Meu Deus do céu, era esse homem aqui. Parece o Rubinho Barrichello. Ele nunca ia conseguir chegar. Aliás, havia diversos doentes ali. Existiam os coxos, existiam as pessoas aqui, os cegos, e agora existiam os paralíticos. Dos 3 tipos de doenças que o texto vai mostrar para nós, ele era o pior. Então Jesus vem e manifesta a graça para aquele que era o pior, para aquele que não tinha condições, para aquele que não tinha ninguém para ele. Então é um milagre que mostra a graça de Deus em favor do impossibilitado, em favor daquele que não tem ninguém, de quem ninguém o ajude, ninguém o socorra. E 38 anos, um estado de miséria. Então, o estado miserável desse homem, Jesus vem e manifesta a graça e cura aquele homem. Então, ele cria um ódio. Os judeus, a religião, os religiosos não tinham a capacidade de fazer esse milagre. Não tinham a capacidade de ajudar esse homem. Agora, Jesus vem e cura esse homem. E agora esse homem sai curado. Esse homem sai andando daquele lugar. 38 anos ali, enfermo naquele lugar. E ele sai andando. Causou uma revolta, causou um ódio. E os judeus querem matá-lo. E aí Jesus, então, no versículo 16,
até o versículo de número 18, Jesus ele vai falar qual é a sua missão. Olha só. E por esta causa, os judeus, 5,16. Por esta causa, os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. Jesus está curando um homem no sábado. E Jesus lhe respondeu: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Então o que aconteceu? Os judeus querem matar Jesus, porque Jesus quebrou uma lei religiosa deles, que ela não podia fazer nada no sábado. Porque os judeus não podem, até hoje. Existem empresas que são de judeus, a Porto Seguro, sexta-feira ela para. A parte administrativa, eles param de trabalhar às 6 horas da tarde, eles não trabalham até 6 horas, a parte administrativa do sábado. Porque os donos são judeus, então eles não fazem nada. Tá certo? Os adventistas, que são judaizantes, no sábado eles tiram para ir para o culto, para louvar a Deus. Eles deixam, porque eles acreditam no sábado aqui. E os judeus também eram assim. Jesus vem e ele cura esse homem no sábado. Por quê? Mostrando que as pessoas são mais importantes do que qualquer outro ritual. Pessoas são mais importantes. Pessoas não são coisas. Elas são importantes para Jesus. E Jesus, então, ele passa por cima do sábado e ele cura esse homem aqui. E os judeus ficaram loucos com Jesus. Ficaram doidos com Jesus. E aí o texto está dizendo aqui. Aí Jesus dá uma explicação. O meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Aí o verso 18. Por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Agora olha o verso 19. Mas Jesus respondeu e disse-lhes. Jesus começa, a partir do verso 19, até o verso 47 desse capítulo, a fazer a sua primeira defesa, o seu primeiro sermão que ele faz, fazendo uma defesa do seu ministério, mostrando quem ele é. Do versículo 19 até o versículo 47, Jesus vai fazer o seu primeiro discurso, que nós temos relatados em João, mostrando para esses homens quem ele é. Olha só o que ele vai dizer aqui no texto da palavra de Deus. Na verdade vos digo. Aliás, olhe só essa palavra na verdade. 2 vezes ele repete a palavra na verdade. Se você colocar o texto para mim aqui, eu não coloco óculos. O que acontece? Na verdade. Ele diz lá. A palavra na verdade, essa composição, 2 vezes a palavra na verdade, só ocorre no Evangelho de João. 25 vezes nós temos no Evangelho de João essa expressão, na verdade. Quando ele diz na verdade, ele está mostrando o seguinte, eu vou colocar um pé, os 2 pés em cima daquilo que eu vou ensinar aqui agora. Isso que eu vou falar aqui agora é importantérrimo. Então eu quero que vocês prestem atenção, eu quero que vocês atinem os seus ouvidos, eu quero que vocês tenham a máxima atenção daquilo que eu vou falar para vocês agora. Todas as vezes que ele usa essa expressão, na verdade, Jesus está colocando os seus 2 pés naquilo que ele vai ensinar aqui agora. Então, por isso que nós encontramos no Evangelho de João 25 vezes essa expressão, na verdade. Aliás, essa daqui já é a 5ª vez que ele está usando no Evangelho de João. Outras vezes eu já falei para vocês. Essa daqui já é a 5ª vez que ele menciona aqui, na verdade. E olha o que ele diz. Na verdade vos digo, que o Filho, por si mesmo, não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer ao Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. O que ele está mostrando nesse versículo aqui? Que ele não é independente. Ele depende totalmente do Pai. É como se o cordão umbilical entre ele e Deus não houvesse sido cortado. Porque ele está dizendo o seguinte, tudo que ele faz, tudo que ele realiza, ele viu o Pai fazer. Então ele não faz nada que não seja da vontade do Pai.
Por isso que a Bíblia diz assim, diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito, desce do alto do Pai das luzes, do qual não há sombra de variação. Quando eu fui em Aparecida do Norte com a minha tia, a primeira, minha tia foi pagar uma promessa, nem sei que promessa que ela foi pagar, mas ela me levou lá. Eu era garotinho, pediu para minha mãe, a gente não estava na igreja, né? Aí, vai passear em Aparecida do Norte. Aí eu fui lá na sala de promessas. Quando cheguei na sala das promessas, tinha lá muleta, tinha andador, que as pessoas haviam sido curadas, e elas iam lá agradecer. Agradecia a santa, agradecia um santo, agradecia a todo mundo. Quem era devoto do santo tal, devoto do santo tal, devoto da Cidinha, devoto daquele outro. Ia lá e agradecia e entregava o objeto da sua cura, que era, ela usava, né? Ela era paralítica, a cadeira de roda, estava tudo lá na sala das promessas. Eles acreditavam, porque as pessoas acreditam em tanta gente para fazer curas e milagres na sua vida. Mas a Bíblia diz que toda boa dádiva vem de Deus. Onde houver uma cura, onde houver um milagre, foi Deus que fez. Foi o Eterno que fez. Porque toda boa dádiva, diz que toda boa dádiva, a dádiva ela é boa, e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, de Deus, para nós. É isso que ele está fazendo. Se não o fizer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Então Jesus, ele é totalmente dependente do Pai. Ele está dizendo aqui, ele está dando um sermão para eles e está explicando para eles que tudo aquilo que ele faz porque o Pai determinou que ele fizesse. Jesus não fez uma cura, Jesus não entrou numa cidade, Jesus não entrou numa casa, Jesus não fez nada no seu ministério que o Pai não quisesse que ele fizesse. Porque tudo que ele fez, durante os 3 anos e meio, durante toda a sua vida, a sua vida toda, mas principalmente no seu ministério, quando ele começou aos 30 anos, foi determinado pelo Pai. O Pai que orientava para ele, entra aqui, entra ali, sai lá, vai lá, muda daqui, sai da região sul, vai para o norte, sai do norte, vem para o sul, vai para outro país, vai para a Síria, vai para Decápolis, vai para a Jordânia. Nada, Jesus não fez nada que o Pai não determinasse que ele fizesse. Olha o verso de número 20. Porque o Pai ama ao Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Espera um pouquinho. Ele acabou de curar um homem, 38 anos paralítico, Marlene. Aí Jesus chega para eles e fala o seguinte, olha, eu vou mostrar para vocês obras maiores. Vocês estão maravilhados porque um cara de 38 anos, paralítico, andou? Eu vou mostrar para vocês obras maiores. É isso que eu quero falar para vocês aqui. Quais são essas obras maiores? Que obra é maior do que um cara que 38 anos estava paralítico e foi curado? Que obra maior? Porque sabe o que acontece? Nós aqui ficamos admirados. Se Jesus fizer um milagre para nós, abrir uma porta extraordinária, se Jesus der um carro para nós, Jesus der uma casa para a gente, Jesus curar uma pessoa de uma doença incurável, nós ficamos maravilhados aqui. Mas ele está dizendo o seguinte, e ele mostrará maiores obras do que estas. Eu vou pular esse verso agora, vou abrir um parênteses, vou um pouquinho mais para frente, aí eu volto aqui agora, daqui a pouquinho, para mostrar para vocês que obras são essas. Vamos para o verso número 21, rapidinho. Aí ele diz assim no verso 21, pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica quem? Aqueles que quer. Escuta aqui. Vamos pensar aqui agora. Quantas ressuscitações houveram no ministério de Jesus? Quantas? 3. Quais foram? Citem. Lázaro. Que menina? A filha do Jairo. E quem?
filho da viúva de Naim? Isto. Houveram 3 ressuscitações. 3 ressuscitações. Não houveram 3 ressurreições. Houveram 3 ressuscitações. Não houveram 3 ressurreições. Presta atenção. Por quê? Esses 3, agora eu vou colocar na ordem da Bíblia. A primeira, na ordem da Bíblia está assim, e tem um porquê que está assim. Primeiro é a ressuscitação da filha de Jairo. Segundo é a ressuscitação do filho da viúva de Naim. E terceiro, a ressuscitação de Lázaro. Por que eu estou falando que é diferente da de Jesus? Porque os 3, quando ressuscitaram, eles ressuscitaram no mesmo corpo e continuaram vivendo a sua vida. A menina cresceu, provavelmente ela se tornou adolescente, talvez ela casou, ela teve filhos e ela morreu. O filho da viúva de Naim também cresceu, constituiu família e aí ele veio a morrer. O Lázaro voltou à vida de novo, viveu a sua vida. Tanto é que tem um texto da palavra de Deus, teve um jantar numa casa, e todos os judeus saíram de Jerusalém, foram para Betânia, e quando eles chegaram na casa, o povo sentou na mesa para comer, eles ficavam olhando para a cara de Jesus e olhando para a cara de Lázaro, olhando para a cara de Jesus e olhando para a cara de Lázaro, porque eles ficaram admirados. Esse cara estava morto, e agora está aqui sentado na mesa com a gente. Olha que coisa, hein? Absurdo, né? Eu tive o privilégio, eu já disse para vocês, de conhecer 2 pessoas que ressuscitaram. Eu tive o privilégio de tomar café com uma, tive esse privilégio na minha vida, no meu ministério. A minha vida cristã, de conhecer 2 pessoas que ressuscitaram. Uma hora dessa eu conto para vocês. Quem já sabe, né? Eu não vou repetir hoje aqui. Mas quem não sabe, um dia desse eu conto. E aí, gente, esses 3 personagens, mas Jesus, qual é a diferença para Jesus? Jesus vai sofrer o processo da ressurreição. O que é o processo da ressurreição? Ele vai voltar, quando o Pai o trouxe, ele voltou no mesmo corpo? Não, ele voltou num corpo glorificado. Ele voltou num corpo que ele podia passar na porta fechada. Que a porta não pode tentar, que é o corpo que nós vamos ter lá no futuro. Na ressurreição. Por isso que a Bíblia diz que ele é o primogênito. É o primogênito que vai ser ressuscitado. É Jesus. Pô, pastor, como é que ele pode ser o primogênito se houveram outras? Não houveram outras ressurreições. Houveram ressuscitações na Bíblia. Mas tem esses 3 personagens. Agora, vem cá. Por que está nessa ordem na Bíblia? Eu estou falando desse versículo 21. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica quem quer. Vamos prestar atenção no que ele está dizendo aqui agora. Os 3. A filha de Jairo, o filho da viúva e o Lázaro. Vamos prestar aqui agora. Quando Jesus chegou na casa de Jairo, aquela menina tinha acabado de morrer. Doutor, ela estava quente, o corpo ainda estava quente. Quando Jesus chegou na casa, era um defunto quente. Essa primeira menina, quando Jesus chegou na casa de Jairo, a menina tinha acabado de morrer. Lembra? Jesus estava vindo, ele cura a mulher do fluxo de sangue no caminho, mas ele está indo na casa de Jairo. Quando ele chega na casa de Jairo, a menina ainda está quente. Está morta, mas está com o corpo quente. Quando ele vai curar o filho da viúva de Naim, a Bíblia diz que o menino já havia morrido um dia, porque eles já estavam indo no dia seguinte enterrar o menino. Então, o menino estava morto e agora o corpo estava frio. Já estava frio. Um dia depois. O corpo estava frio. E Lázaro? 4 dias. Então, o primeiro está quente, o segundo é morto de um dia, já estava frio, e o outro 4 dias. Sabe o que simboliza isso aqui? Isso aqui simboliza o estado espiritual do homem. Simboliza o estado espiritual do ser humano. O quente,
a menina, a filha de Jairo, fala que tem gente que você sabe que está morto espiritualmente, mas quando você coloca a mão nele, ele está quente. Ele tem moralidade, ele tem ética, ele tem coisas bonitas, ele tem calor, ele tem amor relacional com pessoas, ele só não tem vida espiritual. Olha que coisa! A menina simboliza isso. Tem gente, há pessoas. Gente, se você olha para ele, pô, esse cara é crente. Olha como é que ele é, olha como é que ele trata, olha como ele... Gente, ele tem caráter. Veja como é que esse camarada é. Mas espiritualmente, ele está morto, ela está morta. Espiritualmente. Te cumprimenta com um sorriso, te cumprimenta com um abraço, é ótimo de relacionamento, tá? Mas ele está morto espiritual. Está quente, mas está morto espiritualmente. Segundo, o de um dia. O camarada tem de um dia. Ó, o que está morto, o filho da viúva, que representa o defunto de um dia, ele está frio. Ele está frio, gente. Só tem uma coisa. Ele não fede ainda. Ó, ele ainda não fede como o Lázaro. Porque a irmã de Lázaro falou o seguinte, já é de 4 dias, cheira mal. Esse cara, ele está morto espiritualmente. Só que ainda, ele não está cheirando mal. Ele não fede. Só tem uma coisa. Ele não tem caráter. Ele não está podre. Mas ele não tem caráter mais. Ó, ele vai afundando cada vez mais. E vamos para o de 4º dia. O Lázaro. Quando a irmã dele falou para ele, ó, já cheira mal. A vida dele é uma vida sórdida. A vida dele é uma vida já que está exalando podridão. Ele já está fazendo coisas que ele não fazia antes. Ou o que ele fazia, ele está fazendo 7 vezes pior. Porque ele está morto espiritualmente. E às vezes ele não entende. E ele não consegue entender isso daqui. Ele vem aqui, ele frequenta até às vezes a igreja. Ele tem uns lances, sabe, de emoção no culto. Canta o hino que a gente canta, lê a palavra, fica emocionado, uma lágrima desce dos olhos, arrepia, né? Os crentes agora tem um negócio de arrepiar, né? Arrepia, fica arrepiado. Nossa, estou até arrepiado aqui. Não é arrepiado conversa nenhuma, irmão? Nós vivemos por fé, nós não vivemos por vista. Nós não vivemos por sentimento, nós vivemos por razão. A gente acredita é por fé, não vive por sentimento. E aí, a pessoa está morta espiritualmente. Mas o texto está dizendo para nós, pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aquele que quer. Ó, quem ele quer. Quem ele quer, ele cura. Eu não entendo isso daqui, ó. Esse querer dele, esse desejo dele, de fazer algo extraordinário na vida de um homem, de uma mulher que está morto espiritualmente, isso é um querer dele. Não é nós que fazemos, é ele, é a vontade dele. Por isso que se Jesus ressuscitar aqui alguém, Jesus curar alguém, trazer alguém que está morto espiritualmente para a vida aqui, foi ele que fez, do jeito que ele quer, e quando ele quer, e a forma que ele quiser, muda a vida de um homem e muda a vida de uma mulher. Ele é extraordinário, porque o Pai deu esse poder para ele. O Pai vivifica e o Filho também agora vivifica as pessoas. Traz vida para as pessoas. Então, pode ser que haja alguém no nosso meio que está morto espiritualmente. Pode estar quente, pode ser de um dia, ou pode ser igual a Lázaro, de 4 dias. Aí o estado que a pessoa está, aí como vai morrendo cada vez mais espiritualmente. Mas o Filho veio para dar vida. Ele está falando isso daqui para eles, ó. Eu vim para trazer vida. Eu vim para trazer vida para aqueles que estão mortos espirituais.
Ele está dizendo isso para nós aqui. Olha o verso de número 22. Diz o texto. E também o Pai ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Onde que ele vai julgar todos os seres humanos? Na cruz do Calvário que ele vai julgar todos os seres humanos. Para o verso 23. Para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Ó, esse versículo é o tal pai, tal filho. Tal filho, tal pai. Alguém perguntou para a pessoa assim, você crê em Deus? Ah, creio. Mas você crê em Jesus? Ah, não, em Jesus não. Ué, se é tal pai, tal filho, se você crê em Deus e diz que não acredita em Jesus, então você não crê em Deus. Porque o texto está dizendo, quem honra o pai, honra o filho. Quem honra o filho, honra o pai. Então, não existe essa possibilidade. Por isso que quando você vai conversar com as pessoas, o que você acha de Jesus? O cara acredita em Deus. Aí você pergunta para ele assim, o que você acha de Jesus? Ah, Jesus foi um profeta. Jesus foi um homem iluminado. Jesus foi um homem extraordinário. Ah, Jesus foi isso aqui. Mas ele é o Salvador? Ele é o Filho de Deus? Não, aí não, né? Aí ele não é. Como ele não é? Se você não acredita na pessoa bendita de Jesus, não tem como acreditar no Pai. Tanto é que o texto bíblico diz o seguinte, que até os demônios acreditam em Deus e estremecem. Acreditar em Deus é muito genérico. Ó, acreditar em Deus, você vai, lembra? Eu sempre cito isso daqui, né? Você vai visitar uma pessoa, às vezes no presídio, né? O cara matou a mãe, matou o pai, esquartejou. Aí você pergunta para ele assim, você crê em Deus? Creio. Pô, mas você matou seu pai, matou sua mãe? Tá vendo? Não muda a vida da pessoa. Mas quando Jesus entra na vida da pessoa, a vida muda. A vida é transformada. Porque quem salva é Jesus. Foi o Pai que determinou. Foi o Pai que estabeleceu que se você crer em Jesus, você chega até o Pai. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Acabou, foi Ele que estabeleceu. Foi o Pai que estabeleceu. Você tem que ir até Jesus. Então, ele falou, tá o Pai e tá o Filho. Olha que texto aí para nós. Verso 24. Olha o que diz. Na verdade, sexta vez. Na verdade, vos digo. Olha lá. Que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. A Zoe, a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Escuta aqui, é a sexta vez. Na verdade. Ó, outra coisa que ele coloca o pé em cima. Isso aqui vocês acreditem. Que ele falou, prestem atenção no que eu estou dizendo aqui, ó. Na verdade, eu vos digo que quem ouve a minha palavra, eu não sei se você ouve a palavra de Deus, com empatia. Eu sei uma coisa, que eu prego, eu falo. Aliás, falo mais que a nega do leite. Falo mesmo. Né, irmãos? Falo. Só tem uma coisa, eu não sei se você ouve. Mas a Bíblia diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a igrejas. A minha função é falar. A sua função é ouvir. E ouvir com empatia. Que adianta você vir aqui e você não prestou atenção, você não ouviu, você não entendeu nada. Vai para a sua casa, não sabe nem o que foi pregado aqui nesta noite, nas igrejas, em qualquer lugar que você vai, para ouvir a palavra de Deus. Ó, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Se você ouvir a palavra de Deus, e se você crer, olha só, escuta que você já tem a vida eterna. Você não vai entrar em condenação, mas você passou da morte para a vida. Nosso irmão cantou hoje aqui, irmão, não tem condenação mais para nós. Não tem mais condenação para a gente. Eu vou ler um texto que é extraordinário para mim e para você hoje, e eu não sei se você crê nesse texto da palavra de Deus, que eu vou ler para você aqui, daqui a pouquinho, do texto da palavra do Senhor. Vamos lá, olha o verso 25. Ó, sétima vez. Em verdade,
Em verdade vos digo. Sabe o que é a palavra verdade? No hebraico, a palavra verdade é emet. É a primeira palavra, tá, do alfabeto hebraico. É a palavra do meio, é composta de 3 letras. Primeira palavra do alfabeto hebraico, primeira letra do alfabeto hebraico, a letra do meio do alfabeto hebraico e a última letra do alfabeto hebraico. É o emet. Simbolizando que todas as palavras, que toda a verdade está na palavra de Deus. Toda a verdade está aqui, ó, na palavra de Deus. Você quer verdade? Está aqui na palavra de Deus. E no grego é a palavra amém. A palavra verdade no grego é amém. No Antigo Testamento é emet. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, viverão. Olha o que ele está falando aqui agora, presta atenção. Ele está falando que a hora chegou, porque Jesus estava ali presente, a hora vem, e agora é, porque eu estou aqui, gente. Ele está falando para o grupo que ele está defendendo, ele está fazendo um discurso para todos aqueles judeus que estão odiando ele ali. Então ele está falando, vem a hora, e agora chegou, eu estou aqui. Vamos prestar atenção. Primeiro, a primeira ressuscitação Jesus fez aonde? Na casa. Na casa de Jairo, não foi? Jesus estava dentro da casa de Jairo, a menina estava morta e Jesus fez a primeira ressuscitação. A segunda ressuscitação, Jesus fez aonde? No caminho. Eles estavam indo para o cemitério e no caminho Jesus foi lá e tocou o esquife, o menino levantou e ele devolveu para a mãe. Estavam indo para o cemitério e voltaram todo mundo para casa. Você já imaginou uma doideira dessa, gente? Fala que coisa, né? Extraordinária. O dia que a gente encontrar essa mulher, irmão, no céu, a gente vai perguntar para ela, irmão. Aí, e a terceira ressuscitação? Jesus entrou no cemitério. Por que todos os mortos não se levantaram naquele dia no cemitério? Porque ele chamou um homem só. Porque ele teve que especificar o nome. Ele falou, Lázaro, sai para fora. Porque se ele não... Você imaginou se ele falava o seguinte? Mortos saem para fora? Ô, gente, ia virar um balaio de gato. Sabe aqueles filmes que a gente assiste, filme de terror, que levanta todo mundo do túmulo assim, e ia sair entrando para a cidade? Ia ser um balaio de gato. Jesus não. Lázaro, sai para fora. Ó, porque os que ouvirem viverão. Quando ouviram a voz dele, tiveram vida, porque ouviram a palavra de Jesus. Jesus traz a vida. Se você ouvir a voz de Jesus dessa noite, a palavra de Deus, ele vai trazer vida para você. Ouça, aguce o seu ouvido para a palavra do Senhor. Preste atenção naquilo que a Bíblia diz para nós, sabe por quê? Porque ele é soberano, irmão. Ele é poderoso para fazer isso daqui. Aí o verso 26 diz assim, olha o verso 26. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si. Olha lá, eles são a causa de toda a vida, irmão. Nós precisamos dos nossos pais para poder existir. Eu e você precisamos do nosso pai e da nossa mãe. Beijar. E nós estamos aqui. A cegonha trazer a gente. Vamos falar assim, né? Porque para as crianças entenderem o negócio aqui. Vamos falar a verdade, né? Para eles, senão eles não sabem e tal. Mas vem cá. E aí nós estamos aqui. Nós precisamos de alguém. Mas o Pai e Jesus, eles têm vida em si mesmo. Eles produzem vida, toda a vida. Deles emana a vida. Tanto na terra, em todo quanto é lugar. Deles emana a vida. Porque a vida está neles, ó. A vida está neles, neles. Olha o verso 27, 28 e 29. E deu-lhes poder de exercer o juízo, porque é o Filho do Homem. Olha, deu um poder para Jesus exercer o juízo. Vamos lá, verso 28. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Ó, um dos únicos textos do Evangelho de João que é escatológico é esse daqui. Jesus não fala de escatologia, ele não vai se preocupar no Evangelho de João de falar de escatologia, mas esse é um dos únicos. Olha o verso 29 agora. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizerem o mal
para a ressurreição da condenação. Olha o que ele está dizendo aqui, que vai haver uma ressurreição lá na frente, onde todos os que fizerem o bem vão ressuscitar para a vida. Os que fizerem o mal, para a ressurreição. Ai, pastor, então deixa eu fazer o bem. Deixa eu mandar coisa lá para Cracolândia, o Serginho, deixa eu mandar coisa lá para o Rio Grande do Sul, porque aí eu vou ressuscitar para a vida. Está repreendido em nome de Jesus. Não é isso que o texto está dizendo para nós. Porque não é por obras que nós somos salvos. Não é por obras, não é a gente fazer o bem, não é a gente fazer coisas boas que vai fazer o texto. Por isso que quando você lê a Bíblia e você lê o texto fora do contexto, é pretexto, vira heresia. Não está escrito isso aí nesse versículo. Esse versículo você tem que ler lá em Gênesis capítulo 4, o verso de número 7. Põe Gênesis 4, 7, só para você entender esse versículo aqui. Eu não vou explicar ele hoje, vai ser objeto de eu explicar ele outro dia, esse assunto, mas olha o que Deus está falando para Caim lá no princípio. Se bem fizeres, Caim, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominará. Está falando dois bem, né? Agora põe na Ara, Almeida Revista e Atualizada. Gênesis 4, 7. Olha o que diz esse texto agora. Gênesis 4, 7. Põe na Ara. É outra versão bíblica. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Falando para Caim. Se você não fizer o bem, não é certo que você vai ser aceito? Se todavia procederes mal, tá vendo aqui, já está mal, né? Na outra versão estava bem. Eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti. Quando você clica nessa palavrinha aqui, é que hoje eu não tenho aqui, nós não temos esse sistema ainda. Ainda nós não temos, mas um dia nós vamos comprar. Ele vai clicar aqui no bem, quando você clica no mal. É a mesma palavra no hebraico. Eu tenho ela aqui. Está escrito aqui comigo. Eu peguei essa palavra. Ela é a mesma palavra. Sabe o que significa essa palavra? Crer. A palavra significa crer. Se você, Caim, crer, não é certo que você vai ser aceito? Se todavia procederes, se você não crer, eis que o pecado jaz à porta. Essa palavra, desde o início da Bíblia, o bem e o mal, é a palavra crer e não crer. Volta lá para João agora, capítulo 5. Olha o verso 29 agora. Os que fizerem, os que não crerem, os que crerem sairão para a ressurreição da vida. Os que não crerem, para a ressurreição da condenação. É isso que significa esse texto. É a palavra crer. Toda vez que a palavra bem estiver na Bíblia, ela tem uma conotação de crer. Ou, quando a palavra está no mal, tem a conotação de não crer. Por isso que ele fala isso daqui. Por isso que é uma necessidade de você crer na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque vai haver uma ressurreição, tanto de justos quanto de injustos. Fica tranquilão, viu? Vou dar uma informação para você, tá? Você vai morrer, eu também vou, mas você vai ressuscitar, e eu também vou ressuscitar. Se você crê em Jesus, você vai ressuscitar para a vida. Se você não crê em Jesus, você vai ressuscitar para a condenação. Está aqui, é Jesus que está ensinando para eles. Jesus está dando essa ênfase para eles e está ensinando esse texto para eles. Olha o verso 30. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Está vendo? Ele tá lembrando o versículo 19 que ele havia falado lá em cima. Eu não posso fazer de mim mesmo alguma coisa. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo. Porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Então tá bom. Vamos voltar para o 20? 20 e eu vou encerrar. Vamos para o 20. E aí eu vou encerrar.
Que coisas maiores são estas? E ele lhe mostrará maiores obras do que estas. Quando você lê no verso lá na Arata, que coisas maiores são estas? Quais são as coisas maiores que ele falou que é mais importante, que são maiores? Curar um paralítico de 38 anos. Fazer uma obra extraordinária dessa. Primeiro, é Deus ir para a cruz. Primeira obra maior do que ressuscitar é o nosso Deus ir para a cruz. Irmão, como é que pode o Criador do universo ir para a cruz, irmãos? Ele foi para a cruz por causa de amor. Vamos ler um texto? Romanos capítulo 6. Põe aí na tela para mim. Romanos 6, na Ara, tá? Romanos 6, versos 10 e 11. São apenas 4 que eu vou mostrar para vocês, aí eu já vou encerrar. Romanos 6, 10 e 11. Pois quanto a ter morrido, está falando de Jesus, hein? Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para sempre, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Pecado dele? Meu e seu. Ele morreu por causa do meu pecado e do seu pecado. E ele morreu uma vez para sempre. Lembra lá na religião judaica, que o cristianismo vem do judaísmo, tinha que matar o cordeiro, todo ano tinha que matar o cordeiro, não tinha? No dia do Yom Kippur, não matava o cordeiro para o perdão do pecado de todas as nações? Jesus não, ele morreu uma vez para tirar o pecado de todo mundo, de todos nós. Mas quanto a viver, vive para quem? Jesus, está falando de Jesus aqui, gente. Mas quando ele viveu para Deus. Está falando de Jesus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Jesus morreu, irmão. O pecado que era meu. Nós herdamos o pecado, a incredulidade dos nossos primeiros pais, a falta de fé dos nossos primeiros pais. E a Bíblia diz que ele viveu para Deus. Como que ele viveu para Deus? Cheio de fé. Por isso que Jesus, ele foi um homem 100% de fé, acreditando em Deus. Acreditando no plano de Deus, no projeto de Deus. Ele, quando foi enviado aqui à terra, ele veio com um projeto definido para morrer na cruz do Calvário. Gente, ele não sabia. E se o pai não ressuscitasse ele? Aí o pai veio e o ressuscitou. Jesus não ressuscitou. Você nunca vai encontrar na Bíblia Jesus, a ressurreição de Jesus, você nunca vai encontrar na voz ativa. Ele ressuscitando. Você sempre vai encontrar na voz passiva. Deus ressuscitando Jesus. Por isso que ele foi um homem de fé. Por isso que Hebreus escreve assim, que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Nós só temos fé porque Jesus teve fé em Deus. Olha lá, ele veio a este mundo e morreu por nós, morreu por você, e ele agora, e Deus veio e ressuscitou. Olha que coisa. Então, qual é a maior obra que a gente está vendo, irmãos? Agora, preste atenção. Olha o verso de número 11. Assim também considerai-vos. A palavra considerai-vos, no grego, preste atenção aqui agora, é logizomai. Logizomai. O que significa essa palavra logizomai? Logizomai diz o seguinte: você tem um documento de dívida. Quem trabalha em contabilidade sabe que aquele documento ele só vai se tornar legal se ele ficar registrado. Se aquele documento não for registrado na contabilidade, ele não tem validade. Considerai-vos o documento. Existe uma cédula do pecado que é contra nós. Paulo escreve isso. Onde está relacionado todos os nossos pecados. Esse documento só se torna legal se ele for registrado.
Aonde que ele foi registrado? Na cruz do Calvário. Ele foi e ele cravou na cruz a cédula do pecado que era contra nós. E ele riscou lá na cruz todos os nossos pecados. Ele apagou. Então o nosso documento, a nossa cédula do nosso pecado, ele cravou na cruz. Então o que ele deu? Ele deu legalidade. Falou, ó, isso aqui, ó. Eu registro todos os pecados do Norival, todos os pecados da Marlene, todos os pecados da Marta, todos os pecados do Germano. Está aqui, ó. Realmente eles têm. Só tem uma coisa. Ele apagou todos os nossos pecados. Na cruz do Calvário. É um Deus que ama a gente. Foi lá e perdoou os nossos pecados. Um Deus que morreu na cruz, irmãos. E ó, presta atenção aqui agora. Eu não tenho tempo para explicar tudo para vocês. O tempo já até foi. Para o pecado, mas vivos para Deus por que não em Jesus Cristo? Quem morreu quem morreu na cruz foi Cristo ou foi Jesus? Foi Cristo, gente. Pelo amor de Deus. Foi o Deus encarnado. Foi o Filho de Deus. Ó, esse aqui é o Filho de Deus. Esse aqui é o Filho da Maria. Quem morreu? Ó, Cristo Jesus. Ó, em Cristo Jesus, não é em Jesus Cristo. Eu não tenho tempo para explicar isso aqui agora para vocês. Já expliquei em outras reuniões. Você falta de quinta-feira, você não aprende. Aí não dá para mim ficar agora aqui lembrando vocês. Tá? Ó, primeira coisa então, qual é a obra maior? É Jesus ir para a cruz do Calvário, pastor Serginho. É Jesus morrer por nós na cruz do Calvário. Sabe o que acontece lá? Ele morreu lá na cruz do Calvário, e lá na cruz eu morri com ele. Que é obra maior do que essa? O nosso Deus morrer na cruz do Calvário e a gente morrer com ele na cruz. Isso é obra maior do que ressuscitar. Ressuscitar não, né? Curar um paralítico de 38 anos, Robson. Segunda coisa, rápido. Escuta aqui. Olha o que o texto diz da palavra de Deus. Vamos ler um texto da palavra de Deus? Romanos 4, 25. Segunda coisa, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Porque foi que Cristo ressuscitou, para que nós nunca mais ficássemos perturbados com o pecado. Olha lá, ele ressuscitou para que nós fôssemos justificados. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Fica tranquilo, irmão. Dorme de cabeça tranquilo, irmão. Já entregou a sua vida para Jesus e já perdoou o seu pecado, vai lá e dorme em paz, em tranquilidade. Dorme em segurança, irmãos. Mas a gente, irmãos, a gente peca e a gente fica arrastando o pecado na nossa vida. E sabe o que a gente fica culpando? O Adão. Deixa eu contar uma história do Mozart para vocês. História do Mozart. Eu tenho que contar essa aqui porque eu não posso passar. O Mozart era um funcionário da fazenda. Negrão. A época lá, tinha que ser negrão. Não é possível. Na época que tinha os negrão. Aí o Mozart lá cortando madeira na fazenda para o seu senhor. E ele alimentava de madeira a casa do patrão, alimentava de madeira a sua casa, a casa de todos os empregados da fazenda, e ele lá. Um dia, o Mozart estava velho. O patrão chegou para ele e falou o seguinte: Mozart, fazer o seguinte, você ajudou a criar todos os meus filhos aqui na fazenda. Você criou os seus filhos, ajudou todas as famílias a crescerem, as crianças aqui. Você ajudou essas famílias, você esteve ao lado deles, você fez a nossa fazenda prosperar, você cuidou dela. Seguinte, a partir de agora você não vai ser mais um empregado na fazenda, você vai administrar a fazenda comigo, você vai ser um dos donos da fazenda. O Mozart, é mesmo? A partir de hoje, nunca mais você vai trabalhar. Aí o que aconteceu? Dia seguinte, Mozart começou a comer na mesa dele. O que eu comer na minha mesa, você vai comer na minha mesa. Você vai tomar café comigo, você vai comer na minha mesa, você vai almoçar, você vai jantar. E outra coisa, moço, sai andando pela fazenda, vendo como é que tá.
pode deitar na rede, se eu te encontrar na rede deitado, não tem problema nenhum, se eu te encontrar pescando, não tem problema nenhum, que a partir de agora você é um administrador aqui. Você vai comandar a fazenda junto comigo. E assim foi. Um dia, antes de acontecer tudo isso daqui, um dia, ele encontrou o Mozart arrebentando madeira. E o Mozart, maldito Adão! Maldito Adão! E o Mozart xingando, maldito Adão! É por causa de você que eu estou aqui, né? Quebrando madeira! Sou desgraçado! E xingando. E ele não viu o patrão. E o patrão viu ele, jogando toda a culpa da vida dele no Adão. Tá bom. Então passaram os anos e aconteceu esse fato aí. Aí o patrão colocou ele na casa, tudo, então ele está administrando com o patrão. Só que o patrão um dia chegou para ele e falou o seguinte: Mozart, você está vendo esse baú? Tinha um baú na sala, perto na sala de jantar, tinha um baú. Ele pegou a chave e falou o seguinte: Mozart, mostrou, colocou assim em cima do baú, no local, à vista. Mozart, então tem uma coisa. Você vai administrar comigo, você é dono de tudo aqui, mas você nunca abra esse baú. Ah, moço, tá bom. Maravilha, eu tenho tudo. Esse baú aí. Aí passaram um tempo, o Mozart comendo, o Mozart administrando, o Mozart pescando, o Mozart, né, curtindo a vida agora, sendo dos donos da fazenda. Um dia o patrão chegou para ele e falou: Mozart, eu vou fazer uma viagem longa, vou demorar um pouco para voltar. Você cuida aí tudo? Cuido, você pode ir embora. Aí tá bom. Aí tá o Mozart andando pela fazenda, um dia ele entrou na casa, foi almoçar, né? Quando ele passou, ele olhou o baú. Poxa vida, por que será que eu não posso mexer nesse baú? Quer saber de uma coisa? Eu vou mexer. Se ele falou que eu não posso mexer, eu não vou mexer. Tá bom, passou aquele dia. Segundo dia, lá vem o Mozart de novo. Olhou para o baú. Caramba, o que será que tem dentro desse baú? Que eu não posso mexer nesse baú. Não é possível um negócio desse. Mas o Mozart venceu a tentação. Terceiro dia, lá foi o Mozart. Só que ele já foi olhando para tudo quanto era lado. Não tem ninguém. Pô, não tem ninguém aqui? O patrão não está aqui mesmo? Eu vou abrir esse baú. Pegou a chave e abriu o baú. Quando ele abriu o baú, tinha um bilhete. Mozart, seu miserável. Pare de culpar Adão pelos seus erros, pela sua vida, por aquilo. É a sua natureza que é ruim. Pode fechar aqui e vai cortar madeira de novo. A gente culpa os outros pelos nossos erros. Jesus perdoou os nossos pecados lá atrás. Não joga a culpa em mais ninguém. Se tem alguém que perdoou a gente, foi Jesus na cruz do Calvário. Você acredita nisso? Amém. Você tem que acreditar. Só quem não falou amém é porque não acredita. Quem não falou amém é porque não acredita. Pode ter certeza disso. Não tem convicção na alma que ele perdoou os seus pecados. Vamos continuar? Vamos terminar para o terceiro aqui agora. Vamos lá. Terceiro, Efésios 1:20. Jesus ressuscitou e a gente ressuscitou com ele. Jesus ressuscitou e a gente ressuscitou com ele, o segundo. Primeiro, ele morreu na cruz, nós morremos com ele. Obras maiores. Ele ressuscitou, nós fomos ressuscitados com ele. Terceiro, olha o que diz o texto. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar a sua... Aonde que Jesus está sentado? Jesus está sentado à direita do Pai, não está? Vamos ler outro texto agora então aqui, Efésios 2:6. Efésios 2:6. Juntamente com ele, nós estávamos mortos dos nossos pecados, dos nossos delitos. Nós éramos um Walking Dead andando por aí, mas ele ressuscitou a gente. E nos fez... Aonde que ele fez a gente assentar? Escuta aqui, se está escrito isso aqui é verdade. Aonde você está hoje? Pastor, eu estou aqui na parada inglesa, né? Hoje eu estou na parada inglesa no culto domingo à noite. Irmão, você pode estar sentado aqui, mas espiritualmente nós estamos sentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Se Jesus sentou lá, nós também estamos assentados nos lugares celestiais. Eu acredito na palavra de Deus. Eu acredito na palavra de Deus. Se ele falou que nós estamos assentados nos lugares celestiais.
E vamos para o quarto e último. Hebreus 5, 7 e 9. Esse é o último e é verdade. É o último mesmo. Hebreus 5, 7, 8 e 9. E junta... olha lá. Ele, Jesus, nos dias da sua carne... quando ele esteve aqui na terra, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas. Quando foi que ele fez isso aqui? Lá no Getsêmani. A quem o podia livrar da morte? Gente, porque se ele suou gotas de sangue, porque ele estava numa pressão muito grande, porque o pecado de todo mundo estava sobre ele. Para você ver que é tão pesado, que a Terra vai ter um eclipse de 3 horas, do meio-dia às 3 da tarde, o mundo vai ficar escuro. É o maior eclipse que houve na história da humanidade. 3 horas a Terra escura. Tamanho pecado dos seres humanos na pessoa bendita de Jesus. Então, olha, ele estava sofrendo no Getsêmani. Quando a gente assistiu o filme lá, quem fez o filme lá? O Mel Gibson fez o filme lá. Gente, a gente chorou, a gente ficou admirado que ele foi transfigurado. Mas ele estava numa pressão desgraçada. Olha aqui, ele fez uma súplica. E tendo sido ouvido. Como que ele foi ouvido, gente, se ele morreu na cruz? Esse Hebreus está dizendo que ele foi ouvido. Sabe o que ele foi ouvido? Para ele não morrer nenhum momento antes da cruz. Porque nos chicotes que ele sofreu, ele podia ter morrido. Na coroa, ele podia ter morrido. Ele poderia ter morrido no caminho. Então ele não morreu em nenhum lugar antes que não fosse a cruz. Ele pediu para ir para a cruz. Sabe por quê? Porque na hora que ele estava lá no Getsêmani, o pai mostrou para ele. Quem que o pai mostrou para ele? Você. E mostrou eu. Falou, se você não morrer, o Norival vai para o inferno. O Serginho vai para o inferno. O Josias vai para o inferno. A Lica vai para o inferno. Aí ele falou, pai, tudo bem, eu vou. Aí ele mostrou a gente. Aí ele falou assim, pai, então não permita que eu morra em nenhum momento antes da cruz. Porque os caras vão me barbarizar, eles vão bater em mim, eles vão fazer atrocidades comigo até eu chegar à cruz. Então não permita. Tanto é que quando ele está carregando a cruz, ele não cai. Aí vem o Simão Cirineu e pega a cruz. Os romanos pegam o Simão Cirineu, um africano, por sinal, viu? Pega a cruz e leva a cruz até o Calvário. Leva até o Calvário. O Simão Cirineu, que é um símbolo do Espírito Santo, né? E leva até a cruz do Calvário. Então ele não morreu antes. Ele foi ouvido para ele não morrer antes, para ele morrer na cruz por causa de mim e por causa de você. Foi por amor que ele fez isso aqui, por causa da sua piedade. Embora, sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ele teve que sofrer. E no sofrer dele, ele aprendeu obediência. E tendo sido Meu Deus do céu! Jesus foi aperfeiçoado. O sofrimento dele trouxe perfeição para ele. Está aqui no texto. E tendo sido aperfeiçoado. O que é isso aqui, aperfeiçoado? O cara se tornou perfeito. Tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe o... Então agora a cereja do bolo. Hebreus 10, 14. Olha lá. Hebreus 10, 14. Me perdoem passar um pouquinho do horário. Porque com uma única oferta, uma única oblação, uma única oferta, aperfeiçoou, fez perfeitos, tornou perfeitos, para sempre quantos estão sendo santificados. Sabe o que nós somos? Perfeitos. Só que nós estamos perfeitos sendo santificados. Você tem um amém? Amém. Se você não deu um amém, é porque você não acredita que você é perfeito. Porque em Cristo nós somos perfeitos. Só que nós não somos, gente, nós estamos só perfeitos quantos estão sendo santificados. Mas existe uma perfeição que Jesus trouxe para nós. Olha aqui no texto bíblico. Então vem cá. Essas coisas que eu estou mostrando para você não é maior do que trazer um milagre na vida de uma pessoa? Isso aqui é muito maior, gente.
Ó, vamos lá. Ó, então, só para completar, os 5:20. Ele morreu, eu morri, coisas maiores. Ele ressuscitou, eu fui ressuscitado com ele. Ele está assentado nos lugares celestiais, eu estou assentado nos lugares celestiais. Ele foi aperfeiçoado pelo sofrimento e eu fui aperfeiçoado pelo sacrifício dele. Não é pelo nosso sofrimento, é pelo sacrifício dele. Agora, só para terminar, João 17:23, e eu vou fechar a Bíblia e eu vou fechar meu tablet aqui. Ó. Vamos lá? João 17:23, e eu encerro aqui. E vamos lá para o seu Pai louvar a Deus mais uma vez com a gente. Olha aqui que texto da palavra de Deus. E eu neles, e tu em mim, a fim de que eles sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste, e os como também amaste a mim. Tudo foi por amor. Irmão, o que está de trás por tudo isso aqui que eu falei hoje? Amor. Eu fiz tudo isso daqui. Eu morri por esses caras, eu ressuscitei, eu sentei nos lugares celestiais, eu sofri por amor pelos seres humanos. E você não quer entregar a sua vida para Jesus? Corra para Jesus, irmão. Entregue a sua vida para Jesus. Se tem alguém que ama você extraordinariamente, é a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Ele ama você, eu não entendo, mas Ele ama a gente. Ele ama a mim e ama você. E Ele fez essas obras maiores. Ó, Jesus falou, eu vou mostrar para vocês obras maiores. Eu mostrei 4. 4 obras maiores. É morrer, ressuscitar, sentar nos lugares celestiais e ser aperfeiçoado. 4 coisas maiores que Jesus disse para nós. Amém, queridos?